Olá, queridos, graça e paz. Os tradutores costumam traduzir 4 palavras como inferno. São 2 palavras gregas e 2 palavras hebraicas. 2 palavras gregas é a palavra Hades e a palavra Tártaro, e 2 palavras hebraicas, Geena e Sheol. Será que se trata do mesmo lugar, já que eles traduzem os 4 como inferno? Será que se trata do mesmo lugar? Escatologia em Foco hoje traz as designações da palavra inferno para você. Não saia daí, nós voltamos já. Olá, amados, graça e paz, sou o professor Antônio Lira. Se você é novo por aqui, clique aí no sininho, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, dê um like, um gostei. Hoje nós estaremos tratando das designações da palavra inferno e eu acho importante isso, para que a gente saiba localizar exatamente para onde vão os mortos, as pessoas quando morrem, os ímpios, para onde vão as pessoas crentes hoje no Senhor Jesus quando morrem, para onde elas vão, para onde vão as pessoas após a ressurreição dos mortos, os ímpios, onde estão os demônios, não é? Aqueles que pecaram contra Deus, e cada lugar tem a sua própria designação. Então os tradutores, quando eles traduzem tudo como inferno, confundem demais o leitor, e todo mundo acha que está todo mundo no mesmo lugar, sendo que não é isso, que a Bíblia nos mostra. Eu queria iniciar abrindo a Bíblia no Salmo 16:10, onde vai aparecer a palavra Sheol. Eu vou tratar cada palavra no original, para que a gente possa então fazer a designação correta. Talvez na sua tradução esteja morte, esteja inferno, então a gente precisa fazer essa tradução. Não fazer a tradução para preservar o sentido original, já que, na minha opinião, e na opinião de muitos teólogos, cada lugar tem a sua própria designação. A palavra Sheol vai aparecer no Salmo 16:10, que diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte. Aqui na minha tradução, aqui na revista atualizada, está a palavra morte. E nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas no original a palavra aí é Sheol, ok? Então, eu quero agora começar a mostrar para os irmãos que a palavra Sheol, na cultura hebraica, ela representa o mundo dos mortos. Para o judeu, tanto uma pessoa boa quanto uma pessoa ruim, quando morria, ia para o mesmo lugar e eles chamavam de Sheol, ok? Se a pessoa fosse boa, ia para o Sheol. Se a pessoa fosse ruim, também ia para o Sheol. Nesse lugar havia uma divisão, onde essa divisão era separada por um abismo, e quem teve uma vida justa ia para um lugar de consolo, vulgarmente conhecido por muitos como o seio de Abraão, ok? Então a pessoa ia para esse lugar de consolo. E se a pessoa fosse uma pessoa ruim, ela ia para o lugar de tormento. Então, mas tudo era no mesmo lugar que eles chamam de Sheol, certo? Então esse é o pensamento na cultura hebraica. Muita gente, para defender o sono da alma, diz que essa palavra é sepultura, porque em algumas traduções, a tradução aparece aí: não deixarás a minha alma na sepultura. Mas eu acho que não é o certo, porque a Bíblia tem uma palavra certa, hebraica, para sepultura, e essa palavra é a palavra Keber. Keber, que é Q-E-B-E-R, significa túmulo, sepultura e tumba. Então, tem uma designação certa. E a palavra aí não é Keber, é Sheol, que em todos os contextos mostram que se refere ao mundo dos mortos na cultura hebraica. Ok? Então, nós vimos que para o judeu, quem era bom ou ruim ia para o mesmo lugar chamado Sheol, e havia uma divisão, um abismo de separação, onde havia o lugar de consolo e o lugar de tormento, certo? Então, se fosse bom, ia para o lugar de consolo; se fosse ruim, ia para o lugar de tormento. Ok? Pronto, essa é a designação da palavra Sheol na cultura hebraica. E Sheol é uma palavra hebraica.
Então, eu tenho uma palavra equivalente no grego, e eu vou mostrar essa equivalência lendo contigo. Lá, Atos capítulo 2, versículo de número 27. Atos 2, 27 vai me mostrar uma palavra equivalente. Aqui, o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, e ele coloca a palavra Hades no lugar da palavra Sheol. E ele vai citar o salmo que acabamos de ler, o Salmo 16:10. O Salmo 16:10 vai dizer assim: não deixarás a minha alma no Hades. Tá vendo? Ele vai citar o Salmo 16:10, mas ele vai trocar as palavras Sheol pela palavra Hades. Ele diz: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, para ele, Hades e Sheol é o mesmo lugar, certo? Então, no Novo Testamento, a palavra correspondente, então, a Sheol, do Antigo, é a palavra grega Hades. Então, Hades e Sheol se trata do mesmo lugar. Até aqui tranquilo, né? Então, vamos lá. Eu quero agora mostrar outra palavra que os tradutores traduzem como inferno, que é a palavra tártaro. Todas essas duas, os tradutores costumam fazer isso. A palavra tártaro agora é uma palavra grega. Está lá em 2 de Pedro 2,4. Na cultura grega, tártaro era a habitação de deuses inferiores. E aqui a gente vai ver que é o lugar onde existem alguns demônios que estão presos. Diz assim: porque se Deus não poupou, 2 de Pedro 2,4, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno. Está vendo a tradução aqui? Já está inferno, mas a palavra grega original aqui é tártaro, ok? E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Então existem alguns demônios que estão no tártaro, e muitos traduzem esse lugar como inferno, mas tártaro, na cultura grega, já que tártaro é uma palavra grega, é a habitação de deuses inferiores. Então, onde estão alguns demônios que estão aprisionados, aguardando o dia do juízo, certo? Então, nós vemos aqui que existem, já vimos 3 palavras. Vamos para a última, que eles traduzem como inferno também, que é a palavra Geena. Lembrando que a palavra inferno foi uma palavra usada lá na Idade Média, não é? Foi usada por Jerônimo, quando ele traduz a Vulgata Latina. Foi a primeira vez que ela foi usada, a palavra inferno, e ela ficou como uma palavra que mostra o destino dos homens, de uma forma geral, e alguns tradutores colocam que é o destino da alma e do espírito, outros que é o mesmo destino dos demônios, e outro que é o destino do corpo após a ressurreição. E é o que a gente acha, pelo menos eu acho, que é o mais correto, é a palavra Geena. A palavra Geena, ela vai mostrar o destino final dos homens, não é? Após a ressurreição dos mortos. Eu queria ler com você, e a palavra Geena, ela significa Ge-Be-Inon, é uma palavra hebraica que faz uma menção, uma alusão ao Vale de Inon. O Vale de Inon era um lugar que ficava aproximadamente a 100 quilômetros de Jerusalém, e ali era um lixão da cidade onde eram jogados cadáveres, e era observado então vermes naquele lugar, e era um fogo que tinha ali que não se apagava, justamente para amenizar o odor. Costumaram tacar fogo ali. As pessoas que eram indigentes, que não tinham familiares, eram jogadas ali. Mendigos, pessoas que eram transeuntes, que morriam, eram jogados naquele lugar após a sua morte, e ali ficava se queimando. E havia um lugar, nesse lugar havia muitos vermes, e o cheiro era insuportável. Então Jesus vai usar essa expressão, a palavra Geena. E eu quero que você comece a notar que ao uso dessa expressão existe corpo. Como nós vimos na cultura hebraica, e a palavra Sheol é usada pelos judeus, e a palavra grega Hades é usada no Novo Testamento. Nós vamos ver que se trata do destino do espírito e da alma dos homens. Certo? Então, quando alguém morria, quando alguém morre, na verdade, né, espírito e alma, ele vai para um determinado lugar. A palavra morte, ela significa separação.
Então, a separação do espírito e da alma de uma pessoa, do corpo. Espírito e alma estão juntos, estão intimamente ligados, nós só separamos para efeito de estudo. Quando a gente vai estudar, a gente separa, mas eles estão juntos, estão unidos, ok? Espírito e alma estão juntos, intimamente ligados. Então, quando alguém morre, espírito e alma que estão juntos deixam o corpo. E espírito e alma vai para um determinado lugar. Então, na cultura judaica, ia para o Sheol, e na cultura grega, ia para o Hades. Então, no Novo Testamento, a gente vê a palavra Hades, e no Antigo a gente vê a palavra Sheol, mas equivale ao mesmo lugar. Para onde vão o espírito e alma das pessoas? Como a gente viu a palavra Tártaro é a habitação dos deuses inferiores. Ok? Aqui no caso, na Bíblia, lugar onde estão alguns demônios aguardando o juízo. E a palavra Geena, eu quero que você comece a notar que é o destino final das pessoas após a ressurreição dos mortos. Então, ressurreição, a gente entende que é espírito e alma voltando para o corpo. Então, no Geena, por enquanto, não tem ninguém. Certo? Vou ler aqui as passagens para que você comece a perceber. Salsichinha já deu uma latidinha aí, escutou um barulhinho. Mas a gente vai continuar, a gente vai prosseguir. Tá certo? Você conhece a Mel, né? A Mel está aqui com a gente, é uma salsichinha que de vez em quando ela dá esses latidos. Mas a gente vai prosseguir. Tá certo? Bom, queridos, então a gente nota que a palavra Geena, então, só pode ir para esse lugar após a ressurreição dos mortos, após o espírito e alma voltar para o corpo. Então, o espírito e alma de ninguém voltou, a não ser o espírito e alma de Jesus, não é? É o primeiro a ressuscitar, mas ele não está lá, porque ele era justo. Então, Geena é o lugar para onde vão os injustos, após a ressurreição dos mortos, que ainda não aconteceu. Isso é um evento futuro, que vai acontecer em breve. Ok? Então, eu quero ler com vocês Marcos 9:43, que vai começar a fazer menção de corpo, de algo físico. Marcos 9:43, Jesus vai usar a palavra Geena, que faz menção ao vale de Inom. Vamos lá. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o Geena. Mas aqui está inferno. Como tradutor, ele traduz tudo como inferno. Está vendo como é que é bom fazer a separação? Para que você saiba exatamente em que tempo e que lugar se refere tal palavra. É importante essa colocação. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, ele fala sobre pé, ele fala sobre mão. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta. O melhor é entrar coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno. A palavra inferno aqui é Geena. Ok? Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no inferno, aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então nós percebemos aqui que essa palavra Geena, ela tem a ver com o corpo, porque ele fala sobre pé, ele fala sobre mão, manda cortar, e ele fala sobre vermes, não é? E você sabe que para o verme consumir alguém é preciso que tenha corpo. Então nós estamos falando aqui de alguém que será lançado num determinado lugar após a ressurreição dos mortos. Isso vai ficar bem confirmado em Mateus 5:29, porque tem a presença do corpo. Então, por enquanto, ninguém ressuscitou dentre os mortos e permaneceu vivo até hoje, a não ser Jesus, que é as primícias dos que dormem, não é? E estão aguardando a ressurreição dos mortos. Quem morre sem Jesus hoje desce para o Hades, ou Sheol, certo? Essas pessoas, espírito e alma, está lá e o corpo está no pó da terra, aguardando o dia que vão ressuscitar. Então, quem morre sem Jesus vai para lá. E quem morre com Cristo sobe direto para o paraíso. A gente vai tratar desses assuntos aqui de uma forma mais esmiuçada. Mas eu queria te dar esse feedback. Então, aqui no caso, está falando de espírito, alma e corpo. Isso só vai acontecer após
a ressurreição dos mortos. Mateus 5,29 diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então ele fala sobre o corpo todo ser lançado no inferno, e a palavra inferno aqui é Geena. Então eu começo a mostrar para vocês que Geena é a designação de alguém que é lançado nesse lugar, com espírito, alma e corpo, e isso só vai acontecer após a ressurreição dos mortos, certo? Nós vamos falar aqui que essas pessoas que são jogadas nesse lugar é após a ressurreição, a última ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. Então, por enquanto, não tem ninguém morando nesse inferno aqui, que no caso é Geena. É por isso que é bom a gente usar a palavra no original. Uma recomendação aos tradutores é não traduzir. Era bom deixar assim para que a gente pudesse separar e ficava mais fácil para o leitor. Quando eu traduzo a palavra, eu estou criando confusão. Porque a gente, quando lê, pensa que se trata do mesmo lugar, mas é mostrado aqui nesse estudo que não é. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o Geena. Inferno está aqui, não é? Então fala de todo o corpo ser jogado. Se alguém tem dúvida ainda, eu vou ler Mateus 10, 28, e vai falar também da questão do corpo. Diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena. No caso, inferno está aqui, né? Tanto a alma como o corpo, tá vendo? Então faz a menção do corpo. Então nós vimos que Hades e Sheol se trata do mesmo lugar para onde vão hoje os espíritos de todos os ímpios, descem, porque é lá embaixo, não é? Que a localização do Hades e do Sheol é lá embaixo, porque Jesus diz, né, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele mostra que o lugar é lá embaixo. Efésios capítulo 4, versículo 8 vai nos dizer, não é, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Está falando justamente da localização do Hades, que fica lá embaixo. Quando ele morreu, ele desceu até lá embaixo. Então Hades e Sheol é o lugar para onde vão os espíritos e alma daqueles que morrem sem Jesus. Quem morre com Cristo, espírito e alma, sobe para o paraíso. E o corpo de todos está no pó da terra, aguardando a ressurreição. E Tártaro, habitação de deuses inferiores da cultura grega, é o lugar para onde vão onde estão alguns demônios aprisionados, aguardando o dia do juízo. E a palavra Geena é uma palavra que designa um lugar que será para onde vão ser lançados todas as pessoas após a ressurreição dos mortos, porque os textos que eu li mostram a presença de corpo. Ok? Então, eu quero mostrar para você aonde fica o Geena. Apocalipse 19, 20. Eu vou mostrar para você agora onde fica o Geena. Tá certo? Apocalipse 19, 20 diz: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, após a segunda vinda de Jesus, ok? Quando ele voltar para governar, e ele vai se deparar aqui com o anticristo e com o falso profeta, que no caso aqui é a besta, citada por João, em Apocalipse 19, 20. A besta, é o anticristo e o falso profeta, eles dois, quando Jesus voltar, eles vão ser pegos e vão ser lançados vivos no lago de fogo. Ora, se eles vão ser lançados vivos, então vão ser lançados espírito, alma e corpo deles. Eles vão estar na sua integridade, não é? Integralmente. Serão lançados vivos, espírito, alma e corpo. Então, o lago de fogo é o Geena. E a Bíblia está confirmando aqui. Eu quero confirmar mais ainda, lendo Apocalipse 20, 14, porque Geena é o destino final após a ressurreição e precisa estar com o corpo.
Por isso, o anticristo vai ser lançado vivo lá dentro, junto com o falso profeta, com o corpo, mostrando que para ser lançado no Geena precisa ter o corpo também. Apocalipse 20, 14 diz: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o lago de fogo também é chamado de segunda morte, que é a morte eterna, a separação para sempre de Deus. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Obviamente, e nós estamos falando aqui da última ressurreição, após o milênio, o reino milenar, os ímpios de todas as épocas, os injustos, irão ressuscitar, e a Bíblia mostra que eles vão ser lançados dentro do lago de fogo. Então, nós concluímos que Geena é o lago de fogo, porque é o destino final dos homens após a ressurreição dos mortos. Então, eu trouxe para vocês essa analogia das palavras Hades, Sheol, Tártaro e Geena. Eu trouxe essa analogia e você pode perceber que são lugares diferentes e que, na minha opinião, é um crime os tradutores traduzir como inferno, porque só traz confusão na hora de interpretar, já que cada lugar tem uma designação, tem uma função, cada lugar é um lugar específico, não deveria se fazer isso. Algumas Bíblias colocam, louva a Deus porque fazem isso, colocam o nome certo da palavra e não são tendenciosas na hora da interpretação. Eu acho louvável que se faça isso. Daria menos trabalho para quem está ensinando. Ok, pessoal? Por isso, eu gravei esse vídeo para desfazer essa confusão. Se você deseja se aprofundar um pouco mais na escatologia bíblica, nós temos o nosso curso avançado de escatologia. Eu deixei aí o link, você pode clicar e ter mais informações. E também existe um e-book nosso, A Vida Após a Morte, à Luz da Bíblia. Nesse e-book, nós estamos nos aprofundando nesse assunto. Nós temos ali não apenas uma parte escrita, que está muito boa, mas também nós temos 8 videoaulas que vão trazer iluminação sobre a sua vida. São 4 horas de vídeo dentro do e-book, que vai fazer com que você venha compreender mais esse assunto. Ali nesse e-book, nós também tratamos da questão da ressurreição dos mortos, tratamos também da questão do juízo eterno com mais profundidade, e nós temos um bônus que é ajudar você a superar a dor da perda. Você que perdeu um ente querido e tem sentido dificuldades, ou você que é ministro do Evangelho e quer aprender a consolar aquela pessoa que perdeu um ente querido, eu acho interessante você adquirir esse e-book, porque nós, como ministros, temos que saber consolar. A pessoa que teve uma perda recente, está tendo dificuldade de conviver com essa perda. Existem 2 capítulos no livro onde eu trato desse assunto. Tá certo, pessoal? Então, fiquem na paz de Cristo. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o Hades especificamente. Vamos mostrar se os mortos estão ou não estão conscientes. Ok? Fiquem na paz, um grande abraço.